Olá, turma. Então, hoje o nosso conteúdo vai se relacionar com a questão da problematização da realidade educacional da EJA. Para tanto, é de fundamental importância dizer a vocês o seguinte, que a educação de jovens e adultos é o tipo da educação orientada para jovens e adultos, e sobretudo adultos que não completaram ou abandonaram a educação formal. É uma prática em que jovens e adultos se envolvem em atividades sistemáticas e sustentadas de autoeducação, a fim de obter novas formas de conhecimentos. Então, é de fundamental importância estarmos debatendo esta questão que se volta para a problematização da realidade educacional da EJA, para podermos ter mais conhecimentos a esse nível de ensino, sobre, na verdade, esse nível de ensino. Assim, temos aqui esta imagem, né, que a gente pode observar a questão de vários adultos estudando, buscando se qualificar, até mesmo, né, buscando recuperar o tempo perdido por não terem oportunidade de, na idade certa, se qualificarem. Assim, temos então políticas públicas para a EJA, Educação de Jovens e Adultos. A preocupação maior se deu no campo da compreensão da garantia do direito à educação, especificamente para os jovens e adultos que, ao longo dos anos, foram impedidos de exercer esse direito. Portanto, partiu-se do pressuposto de que a ampliação dos direitos, assim como o direito à educação, fez parte de um movimento que extrapolou os limites do território nacional, compondo parte dos direitos típicos de regimes democráticos. Então, aqui, a educação de jovens e adultos, ela surgiu justamente para compensar aquele tempo perdido que, por algum motivo, os jovens e adultos deixaram de cursar, de exercer, né, esse direito à educação. Perfil dos alunos da EJA. Então, os jovens e adultos dessa modalidade formam um grupo com características que lhe conferem relativamente homogeneidade. Por quê? Porque sempre esse público, eles têm assim uma causa em comum que os impediram de estudar, né, no período em que eles poderiam estudar, podemos assim dizer, na idade certa. Então, é um grupo formado por pessoas pouco escolarizadas, com baixa qualificação profissional, frequentemente exercem atividades de trabalho informal e muitas vezes com baixa remuneração, quase sempre de famílias humildes, não raras vezes as pertencentes à comunidade com baixo índice de desenvolvimento, que é o IDH, e que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola regular na infância ou na adolescência. Por isso se diz, né, que esses jovens e adultos dessa modalidade formam um grupo com características que lhe confere relativamente homogeneidade, porque é de comum, às vezes, a problemática a qual impediram de, na idade certa, né, cursar os seus estudos de maneira regular, seja na infância ou na adolescência. O Brasil possui cerca de 33 milhões de analfabetos funcionais, pessoas a partir de 15 anos, com menos de 4 anos de escolarização. O enfrentamento dessa dívida social é inerente à construção de uma nação com inclusão e justiça. Com esse objetivo, o MEC estabeleceu a alfabetização como política prioritária e integrada à educação de jovens e adultos, com o propósito de garantir a continuidade do aprendizado. Essa política é realizada por 2 programas complementares, que nós vamos estar falando sobre isso agora. Programa Brasil Alfabetizado, um dos
programas que têm contribuído muito para a alfabetização de jovens e adultos, né? Criado pelo governo federal em 2003, o Brasil Alfabetizado tem oportunizado a escolarização de milhões de jovens e adultos a partir de 15 anos que não tiveram acesso à escola na idade adequada. Então, é de fundamental importância, né, esses programas, porque eles contribuem positivamente para o processo de alfabetização de jovens e adultos. Dentre eles, temos então aqui o Programa Brasil Alfabetizado. Em 2004, para melhorar o aprendizado, o MEC aumentou o período dos cursos de 6 para 8 meses. E também ampliou o número de salas de atendimento. A educação de jovens e adultos, ainda nesse aspecto relacionado à alfabetização, foi integrada a educação de jovens e adultos com o propósito de garantir continuidade. Nessa direção, o MEC vem desenvolvendo o programa Fazendo a Escola para apoiar e ampliar o atendimento de jovens e adultos nos estudos de ensino fundamental. Nós vimos lá, né, a questão do Brasil alfabetizado, agora nós já estamos aqui voltado então para esse programa Fazendo a Escola, que vai estar apoiando e ampliando, né, os estudos de jovens e adultos no ensino fundamental. Em 2003, beneficiou 1,5 milhões de alunos. Em 2015, isso em 2015, e em 2004 foram beneficiados 1,9 milhões de alunos. Então, é de fundamental importância, repito, esses programas, porque ampliam a oportunidade de jovens e adultos estarem se qualificando numa idade aonde, embora eles não tenham tido a oportunidade numa idade adequada, mas com a educação de jovens e adultos, agora eles podem se qualificarem. Os benefícios, né, que esses programas podem estar trazendo. Por meio do programa, além da ampliação de vagas, os estados e municípios oferecem formação continuada para professores da educação de jovens e adultos, visando a melhoria da qualidade de ensino, porque não vale a pena ter só escolas e vagas nas mesmas para que esses jovens e adultos possam buscar estarem se qualificando. É importante também uma formação adequada dos professores para atender esse público, né, que se volta para a educação de jovens e adultos, visando uma qualidade de ensino bem mais eficaz. A reflexão da situação da EJA, que pede socorro em consequência de gargalos. A carga horária de professores da EJA, em sua grande maioria, é complementar. Profissionais que não conseguiram fechá-la no ensino regular ou têm outro cargo, estadual ou municipal, na educação são lotados na EJA, com esta finalidade de estar complementando sua carga horária. Então, está na hora de debater a dedicação exclusiva na educação, porque tendo professores com dedicação inclusiva para estar atuando na EJA, com certeza esse ensino será bem mais gratificante e bem mais eficiente, e vai atender bem melhor, né, as reais necessidades dos educandos desse nível de ensino. A falta de profissionais com perfil para trabalhar na EJA é outro problema. Ser professor na EJA não é para qualquer profissional. Tem que ter o perfil adequado, pois a metodologia tem que ser diferenciada, bem como a forma de relação professor-aluno. Na formação continuada, tem que se procurar enfocar a metodologia, avaliação em relação professor-aluno de forma sistemática, sendo o mais objetivo possível. Então, é de fundamental importância que o profissional, dentro do seu processo de formação continuada, possa estar adquirindo metodologia, avaliações, né, e métodos de se relacionar com a turma de educação de jovens e adultos de maneira objetiva, buscando claramente o que de fato
esses alunos precisam aprender. E essas aulas, essas metodologias têm que serem dinâmicas para poder possibilitar a permanência desse alunado na escola. O tempo de aula hoje é de 3 horas e meia, em 6 meses. Estudar o conteúdo de um ano em 6 meses é um contrassenso. A diferença de faixa etária é outro problema. Jovens e adultos possuem comportamentos diferentes. Então, porque essas turmas elas são compostas de jovens e adultos, né? Nós sabemos que os jovens eles não agem da mesma maneira que os adultos. Então, é de fundamental importância trabalhar o relacionamento, o respeito, né? O equilíbrio nessas salas de aula para que possa haver a permanência de todos na sala de aula. Paulo Freire, no seu método de alfabetização visando a libertação, dá um significado especial a esta relação professor-aluno. Para ser um ato de conhecimento, o processo de alfabetização de adultos demanda entre educadores e educandos uma relação de autêntico diálogo. Nessa perspectiva, portanto, os alfabetizadores assumem desde o começo da ação o papel de sujeitos criadores. Então, esse processo ele tem que ser um processo criativo, né, com criações inovadoras para poder estimular este público à permanência na sala de aula, através de um relacionamento que tenha como base o diálogo entre ambas as partes. Aprender a ler e escrever já não é, pois, memorizar sílabas, palavras ou frases, mas refletir criticamente sobre o próprio processo de ler e escrever, e, sobretudo, o profundo significado da linguagem. Então, não basta apenas ensinar pessoas a ler e escrever, é preciso que essas pessoas elas saibam interpretar o significado de suas leituras. E assim a educação de jovens e adultos, na verdade, é de fundamental importância para o processo de desenvolvimento desse público, para que o mesmo possa se qualificar de maneira satisfatória para mudar a sua realidade. Assim, espero que todos os conteúdos aqui discutidos possam contribuir positivamente para o aprendizado de todos. Até uma próxima aula.